Oi, gente bonita, bem-vindos a mais um Ponto Contra Ponto, especial de Dia dos Professores. Hoje falando da primeira aparição conhecida do Professor Girafales. Na verdade, nós sabemos que ele teve aparição antes, mas é um episódio perdido, então nós realmente não temos como ver aquele. Neste, Pintores Amadores, ele tem um papel bem pequeno, na verdade. É bem caracterizado como a primeira aparição dele. A Dona Florinda ainda corrige, não, o nome dele é esse. Então, claramente eles sabiam que seria a primeira aparição dele na série, ou pelo menos a primeira aparição significativa dele, mas na prática ele é só bem caricato. Naquela época era comum um personagem ser o ator, especialmente numa comédia. Você dava a premissa pro ator, o ator encarnava aquela premissa e aí criava trejeitos pra ele, criava maneirismos, etc. Com certeza a premissa já tinha muito do que faz o Professor Girafales, mas pensando em Rubens Aguirre, quando ele dá aquela sorrida com um charuto na boca, por exemplo, aquilo provavelmente foi do ator. Esse episódio tem várias piadas clássicas. Seu Madruga está pintando as coisas de amarelo, então vão pensar que o Kiko tem hepatite quando ele pinta a cara. Nenhuma delas perfeitas, são ainda algumas das primeiras encarnações dessas piadas, mas eu achei a execução boa, no geral. Uma coisa que eu particularmente gostei é que tem o Chaves e a Chiquinha interpretando o Professor Girafales e Dona Florinda. Uma piada que crianças provavelmente fariam. Eles acabaram de ver os dois interpretando aquela dança de amor. Não quer entrar para um cafezinho, se não for muito incômodo, pode aceitar esse ramalhete de flores, que o professor nem diria depois de um tempo. E aí o Chaves é o Professor Girafales, com um graveto na boca como se fosse charuto e um espanador na mão como se fosse o ramalhete de flores. Mas fora isso, realmente não tem muito a se comentar. Não tem nenhuma grande controvérsia aqui. E a participação do Professor Girafales se limita a eles comentarem sobre ele estar vindo para a vila, Dona Florinda convidá-lo para a xícara de café, ele a seguir para dentro da casa do seu Madruga quando ele está fugindo dela, e quando está saindo, ele é que leva o balde de tinta. São coisas essenciais para as piadas? Sim, mas o personagem praticamente não está ali ainda. A única outra coisa que me vem à cabeça é que ele já tinha aquela fala um pouco mais elevada, estereotipicamente dizendo, é um professor, então tem que falar de certa forma. Que é uma coisa engraçada, se você vê na vida real, a grande maioria dos professores não se sente obrigado a fazer isso de forma alguma, mas aí, por exemplo, você tá vendo a CPI da pandemia, todos os senadores têm que dirigir-se um ao outro de certa forma, porque senão alguém pode se sentir ofendido e isso é o bastante para começar uma briga, e não só uma briga, estou ressentindo, mas literalmente pode acabar dando um processo. Então, de certa forma, isso ainda existe, ainda que seja cada vez menor na sociedade. Eu só posso imaginar que nos anos 70 isso era mais comum. Quanto às duas outras sketches, a lata de lixo, que é a que começa o episódio, é mínima. É tão pequena que é colocada antes da apresentação e do nome do programa, e a outra sketch, O Homem das Mil Caras, só é realmente interessante por ser aquele tipo de sketch que nós víamos mais no começo da série, porque o programa meio que era uma extensão da mesa quadrada. Pra quem não sabe, esses personagens todos começaram em um show que era em grande parte, se não completamente escrito pelo Chespirito, mas onde foi apresentado pela primeira vez o Chapolin, o Chaves, etc. Eles ficaram tão populares que aí eles ganharam programas. Primeiro o Chapolin, depois o Chaves. Mas esse sketch que termina tudo, e que nós só íamos chegar a ver no Multishow, é algo que nós vimos em outras situações. Um criminoso fugiu e é mestre do disfarce, e o mordomo e a empregada daquela casa acham que é o convidado do patrão deles. Só que é mais característico dos tipos de sketches no começo, porque o fim não resolve a situação, não tem Chapolin ou Chaves, e a grande piada é que a empregada diz que comeria o espanador se ela estivesse errada, e quando o cara puxa uma arma e diz que é ele, o mordomo pega um saleiro e bota sal no espanador para ela comer. Então é isso, realmente não é tão marcante, fora ter sido a primeira aparição no Professor Girafales que nós temos. Como eu disse no meu ponto, o Professor Girafales aqui é muito mais mostrado como um amante da Dona Florinda do que como um professor, como ia ser muito mais explorado nos episódios seguintes. Você comentou, e eu falei também no meu ponto sobre a piada do Chaves imitar o Professor Girafales e a Chiquinha imitar a Dona Florinda, que é algo memorável dessa versão. Eu não lembro se tem nas outras versões desse episódio. Sobre as outras sketches que você comentou, eu acabei não vendo a outra sketch lá, que é uma sketch com personagens que não são personagens, que o Chespirito vai usar bastante.
Mas a primeira da lata de lixo eu já assisti várias vezes porque passava no Multishow. E é okzinha, pra ser sincero. É mais uma gag de abertura do que realmente uma sketch em si. Você comentou sobre as piadas e pessoalmente eu não gostei muito das piadas. Pode ser por causa das outras versões que eu acho que nas versões seguintes, pelo que eu lembro de memória, foram melhor executadas. Como aquela piada da bolinha lá e da tinta. Que ao invés da câmera dar zoom quando o Chaves está jogando a bolinha na tinta, não, a câmera dá zoom depois que ele joga. Então você pode acabar perdendo e não olhando. Ou, como eu comentei no meu ponto da piada da lata de tinta, que o Chaves joga tinta no professor Girafales, só que a maioria da tinta cai atrás dele, e um pouquinho só cai na roupa dele. Mas é um episódio que não tem realmente muito a se comentar. Muito obrigado por terem visto esse vídeo, pessoal. Não esqueça de ver minha parte no meu canal, e até mais. Fui!